Olá, eu sou o Josa e você está no Endorfine-se. Eu quase filmei. Quase. Eu ia começar a filmar e a Alemão assentou. Ela falou, acho que eu não vou mais não, assentou. Eu estava ligando a câmera. Não peguei. Peguei sentadinha só. Tá vendo onde é que a gente testa os nossos tênis, pessoal? Quando a gente vai falar sobre tênis de trilha, a gente testa eles na trilha. A gente não fica testando eles na estrada. Não fica testando eles no parque. Tá vendo? É teste na trilha. Ó, é lama. Ó, é lama. Tá vendo? É pra ver se ele segura mesmo. Tá vendo? Todo tipo de lama. Lama dura, lama mole, lama molhada, lama seca. É assim que a gente testa. Subindo, descendo. Olha aí. No mato. Tá vendo, amor? Isso é o Endorfine-se fazendo teste de tênis na trilha. Olha lá. Vamos correr. Antes da gente começar a falar sobre o tênis especificamente, eu vou falar para vocês que a gente não faz um review falando sobre as características e especificações técnicas do tênis. Características e especificações técnicas que você consegue encontrar no site do próprio fabricante ou nas lojas online. Então a gente vai falar sobre a nossa experiência com o tênis, o que nós achamos de usar o tênis na trilha, no barro, nas trilhas secas, molhadas, sobre a nossa experiência, sobre o que a gente acha importante e a gente não acha importante num tênis trail e passar as nossas impressões de usabilidade a respeito do calçado. Falar sobre uma coisa importante hoje em dia, que já que está todo mundo comprando tênis online, é sobre a numeração. Eu precisei comprar um tênis maior. Na verdade, eu comprei o tênis para o meu número e depois eu precisei pedir a troca porque ele ficou apertado. Então aí eu pedi um número maior que o meu e ficou tudo certinho. Então se você não está acostumado com a numeração da Adidas, pode ser interessante você experimentar o tênis antes de fazer a sua compra. Vamos falar um pouquinho sobre conforto. Eu vejo muita gente dar muita importância para o conforto do tênis. Eu sou da opinião pessoal de que conforto demais num tênis mais atrapalha a evolução do que ajuda, mas isso é assunto para um outro post. Esse tênis aqui não é o tênis mais confortável do mundo, tá? O Adidas Canadia ou Canadia 7 não é o tênis mais confortável do mundo, ele sequer vem com palmilha, apesar de trazer do lado uma etiquetinha da Orthlite, que é o padrão de palmilha da Adidas, ele vem sem palmilha. Eu liguei no saque da Adidas, ela disse que a palmilha é costurada. Eu não acho que isso aqui é uma palmilha costurada. Uma forração simples, ela não é suficiente para proteger o teu pé das costuras do tênis lá dentro, ele é bem cheio de costuras, unindo o cabedal, a parte frontal, medial e a parte traseira do tênis. E essa forração não é suficiente para proteger o teu pé dessas costuras, nem no fundo, nem na lateral do tênis. Aquela palmilha que envolve aquele fundo ali, ele não tem isso. Para mim e para Bianca, isso não fez falta. Na verdade, para a gente, para a trilha, a palmilha mais atrapalha do que ajuda. Como a gente corre em trilhas que são bem exigentes, bastante molhadas, muito barro, a gente larga as provas que a gente participa, a maioria delas são assim, a gente mal largou, já está com o tênis todo sujo de barro, entrando barro dentro, e a palmilha, eu sinto que a palmilha acaba se enrolando um pouco com o barro e ela acaba atrapalhando. Então
Então eu acho que a palmilha não fez falta pra gente, mas isso vai ser bastante pessoal, se vai fazer falta ou não, vai depender de cada um. Pra gente não fez falta, mas pode ser que pra você faça. Então ele não é um tênis muito confortável, o cabedal dele é bem ventilado, tá? Isso é uma coisa interessante. O cabedal dele é bem ventilado, ele tem uma trama bem aberta aqui, ele tem uma forração, todo forrado por dentro, ele tem 3 camadas na verdade. Ele tem essa camada plástica aqui, isso aqui vai ser material mais rígido, ele tem essa parte toda trançadinha, parece uma redinha bem transpirável, e por dentro ele tem uma forração que também depois que encher de barro, encher de terra, não vai servir para muita coisa, tá? Esse cabedal respirável ele tem vantagens e tem desvantagens. A vantagem, obviamente, é que ele é respirável, vai manter o teu pé fresco, mas a desvantagem é que entra tudo nele. Apesar da fabricante falar que ele tem uma impermeabilização, etc., ele entra tudo. Entra terra, entra água, entra barro, entra areia, e você sabe, quando você atravessa um rio ou atravessa uma parte enlameada, o barro entra, a água sai, mas a areia fica lá dentro, tá? Mas não tem jeito, trilha é assim mesmo. Eu acho que aqui embaixo, essa proteção que você vê aqui, ela poderia seguir aqui na lateral, tá? A exemplo de outros tênis que a gente tem, que a gente usa, essa proteção ela poderia seguir aqui na lateral, o que ia fazer com que o tênis ficasse mais protegido contra a entrada de água em terrenos que não estão tão alagados. Você passa por uma poça, por um lugar mais úmido, a água não entra, é como se fosse uma barreirinha aqui mesmo. Sobre o cabedal ainda, eu achei ele muito baixo. Eu acho que ele precisava ser um meio centímetro mais alto e a língua um pouco mais longa e envolvente. Se você vai fazer aquela amarração, que é aquela amarração típica que a gente faz para correr no barro, para correr na lama, no trail, com o tênis, olha, porque senão você perde o tênis mesmo, essa amarração não fica por cima da língua, a língua tinha que ser um pouco maior para isso acontecer. Ficaria mais confortável, com a língua um pouco mais longa, e ficaria também mais difícil de entrar muito pedregulho, muita sujeira dentro do tênis, porque ia manter ele um pouco mais fechado. Então eu acho que o cabedal deveria ser um pouco mais alto e a língua um pouco mais longa. Ponto negativo do tênis, na minha opinião. Cabedal muito baixo e língua muito curta. Os cadarços são bons, eles não soltam muito facilmente, você dá os nós nele, ele se mantém firme, ele não corre, não é aquele cadarço escorregadio, se bem que eu gosto de fechar e passar aqui por baixo a sobra do cadarço e as pontas do cadarço e as sobras de laço. Eu gosto de deixar eles presos aqui entre a língua e outro cadarço. Mas enfim, o cadarço é bom, cabedal é bom, é bacana. O contraforte dele não é aqui, não tem aquele plástico duro, rígido aqui, eu não gosto desse plástico duro, eu prefiro o cabedal assim, o contraforte assim um pouco mais macio mesmo, mais molinho. É um tênis para pisada neutra, tá, pessoal? Eu também não gosto de tênis que dirige a pisada. Para um tênis trail, ele é relativamente flexível, né? Ele é relativamente flexível, relativamente leve, deu 246, 250 gramas, um pouco, mais ou menos isso, eu não lembro agora, na balancinha da cozinha aqui de casa, eu coloquei ele na balança limpo, tá? Para finalizar então essa questão do conforto, eu acho que o tênis merecia ter uma palmilha, para quem gosta de palmilha. Muitas vezes eu tiro a palmilha e corro com o tênis sem palmilha, mas tem gente que quer palmilha, que gosta da palmilha, que o tênis calça melhor nele sem palmilha, enfim, é uma opção. Acho que o tênis deveria vir com a palmilha sim, mas a Adidas manda ele sem. Vamos falar sobre a entressola do tênis. A entressola do tênis é em EVA. A Adidas poderia fazer o tênis com entressola em Boost. Tem um modelo da Adidas, que é o Adidas Response TR Boost, que tem o Boost aqui no calcanhar. E tem um outro modelo da Adidas, que é o Adidas Adizero XT Boost, se eu não estou enganado, que tem Boost aqui na frente, tá? No médio pé. A Adidas poderia colocar Boost nesse tênis? Ela poderia. Só que a minha opinião é de que o Boost ainda é um material que comercialmente vai estar ligado a tênis com preço mais elevado. Acho que não é negócio para ela hoje jogar o Boost num tênis com um custo muito baixo, porque daí você desvaloriza o material. Então, comercialmente falando, não é vantajoso colocar Boost num tênis de 150, 160 reais. Voltando à entressola de EVA, a distribuição de EVA na entressola não me agradou. Ela tem muito mais EVA aqui na parte de calcanhar do tênis do que no médio pé. Isso deixou o tênis com gigantescos 12 milímetros de drop. Na minha opinião, é muito drop, até para um tênis de trilha.
no máximo uns 8, tá? milímetros de drop, eu acho que é aceitável para um tênis de trilha. Eu corro com tênis de 12, de 10, de 8, mas eu acho que o fabricante deveria diminuir um pouco essa distância de altura entre as partes do tênis. Ele ficou bom para quem corre com a pisada de calcanhar. Eu não corro com pisada de calcanhar nem em trilha, eu corro atacando com o médio pé. Isso fez com que o tênis ficasse meio secão aqui para quem corre de médio pé, o que é ruim quando você vai pegar um estradão de terra pela frente. Mas não é tão ruim quando você vai trabalhar com tênis, vai correr com tênis em trilhas, sejam elas mais úmidas ou mais secas e mais roladas, porque eu, pessoalmente, até gosto de um tênis um pouco mais seco, porque ele se torna mais técnico, ele me passa mais a impressão do terreno. Mas se for para pegar um estradão, tal, você vai achar ele seco, até com a tua pisada de calcanhar. Até se você tiver uma pisada de calcanhar, você vai achar ele um pouco secão. Vamos falar um pouco sobre o solado Traxion. Traxion, eu não sei se é assim que fala, deve ser Traxion. Ele é um solado de travas médias, não são travas tão altas, tá? A proposta dessas travas médias é tornar o tênis também bom para se usar em estradas de terra. Eu não usaria, mas a proposta dele é essa. Eu corro pouco em estrada de terra, por isso que eu estou falando que eu não usaria esse tênis aqui. Se fosse uma prova ou um treino em que eu tenho muita estrada de terra, eu ia optar por um tênis misto. Essas travas médias, elas seguraram bastante lama, tá? Vocês vão ver até no vídeo eu reclamo que elas seguraram bastante lama e demorou bastante para soltar essa lama, mais lama do que o normal, na minha opinião. Um outro ponto é que ela tem uma distribuição de ângulos, né, de ataque das travas, que aqui na frente, todas elas estão viradas para um ângulo só, para baixo. A ideia desse tênis, a ideia de ter as travas dessa forma, é que na subida você traciona com a ponta do pé, com o médio pé, e ele vai te proteger de escorregões. E aqui na parte de trás as travas estão no sentido contrário, que a ideia é que você vai descer se apoiando sempre com o calcanhar, travando o pé com o calcanhar. Eu não faço isso em trilha, eu sempre desço apoiando o meu pé inteiro na trilha e subo também fazendo isso e apoiando o pé inteiro na trilha para fazer as subidas. A minha opinião é que essas travas deveriam ser melhor distribuídas. Elas deveriam ter algumas travas nesse sentido e outras travas distribuídas no sentido contrário. Porque eu desço com o médio pé, apoiando o médio pé e o tênis escorrega. E depois do médio pé eu coloco o calcanhar no chão. E eu acho que essas travas aqui da parte frontal deveriam ser melhor distribuídas. Elas deviam ser um pouco nesse sentido e uma parte delas no sentido contrário, no mesmo sentido aqui do calcanhar. Inclusive, tem um fabricante de tênis no mesmo nível da Adidas, que vende tênis aqui no Brasil, que tem um solado assim, com uma parte das travas virada para trás, aqui na frontal do tênis, tá? Uma parte das travas virada para trás e outra parte das travas viradas para frente. Eu acho mais legal assim. Aliás, eu não sei para que isso aqui não me ajudou em nada, né? Essas travas aqui do lado sem muito sentido, ela dá uma forma estética aqui para a lateral, mas eu não gostei, tá? Então assim, um ponto médio, para as travas do tênis, elas são médias, tá? Não são grandes, isso é até legal para um tênis de uso misto ali, de trilha e estrada, mas essas travas poderiam ser melhor distribuídas. Então o grip é razoável, ele não é super eficiente, mas ele vai te proteger nas descidas mais técnicas em todo tipo de trilha, nas descidas e subidas mais técnicas em todo tipo de trilha. E eu até gosto de treinar com um tênis assim, que deixa um pouco do trabalho para eu fazer. É gostoso, eu gosto acho que isso ajuda a aprimorar a técnica. Eu gosto de, no meio de uma descida, sentir que o tênis na pisada dá aquela leve escorregada e eu tenho que controlar para ele parar de escorregar. É uma sola que escorrega em pedra, escorrega um pouco em pedras secas, escorrega bastante em pedras úmidas, mas isso é o preço da durabilidade do solado, tá? Isso até tênis bem caro, tênis mais famoso e caro pra caramba, são tênis que escorregam em pedra úmida. Não tem o que fazer, você tem que melhorar a tua técnica de descida aí e se cuidar, porque ele vai escorregar mesmo. Eu não tenho muito o que falar sobre durabilidade dos tênis, porque a gente não usou ele o suficiente ainda, mas não tem nada nele que me pareça que vá fazer ele durar pouco ou se acabar antes do tempo. Talvez
esse cabedal aqui do lado comece a sovar. Mas é só o tempo que vai dizer e a gente não posso afirmar nada antes de usar mais o tênis, né? Mas não tem nada que desabone ele em durabilidade, não. A aplicabilidade do tênis. Para que eu usaria esse tênis? Bom, eu usaria esse tênis em treinos mais curtos, entre 20 e 25 quilômetros, até 30 quilômetros, em trilhas. Trilhas secas, trilhas molhadas, trilhas roladas, trilhas mais abertas, trilhas mais fechadas, mas sempre em piso de trilha. Eu não usaria esse tênis em treinos ou provas longas de estrada. E não iria com esse tênis para qualquer tipo de prova. Mas isso porque eu tenho outros tênis para ir para a prova. Se você estiver começando no trail run e quiser comprar um tênis para fazer as provas, esse tênis vai para qualquer prova, vai para qualquer piso, estrada, trilha, para qualquer lugar. Eu ia preferir usar ele em treinos mais curtos e que não são de estrada. Se você é um corredor mais experiente no trail e já tem vários tênis, eu acho que esse é um tênis que pelo preço vale a pena você colocar ali no teu arsenal, no teu rodízio de tênis, usar ele nos treinos, vai ajudar a economizar um pouco os teus tênis mais caros. É um tênis que vale que eles estão cobrando por ele, na minha opinião, e ele poderia ser usado. Eu não usaria ele de forma alguma em piso de asfalto, piso de calçamento, piso de concreto, de forma alguma. Pessoalmente, não usaria ele para correr muito em estrada, acho que ele é bem desconfortável para isso. O resumo do review do Adidas Canadia TR7 é relativamente óbvio. Razoavelmente confortável, razoavelmente leve, razoavelmente flexível também para a categoria de tênis de trilha. Tem um grip de razoável para bom, é usável em qualquer tipo de trilha ou terreno off-road. Vale o que estão cobrando por ele. Você está encontrando ele hoje nos sites aí pela internet, custando entre 150 e 200 no máximo reais. Talvez o mais barato que você tem no mercado hoje na categoria. Eu acho que vale a pena você comprar para colocar aí no seu arsenal. Se você está começando no trail, compra um tênis desse, vai correr na trilha, vai ver se você gosta da brincadeira ou não gastou muito dinheiro. Se você já, como disse antes, você já é um corredor mais experimentado, coloca ele no teu rodízio e economiza os teus tênis melhores, você também não vai se arrepender. O Adidas Canadia TR7 conseguiu mostrar para a gente que um tênis não precisa ser muito caro para ser bom, o que não quer dizer que coisas caras também não sejam boas, não é verdade? Mas o tênis ele pode sim ser bom e barato e chegar na mão do consumidor final, na mão do corredor a um preço bem acessível, para ele ter um tênis de qualidade razoável e fazer sua corrida sem precisar gastar, comprometer muito o seu orçamento. É isso aí, eu sou o Josa do Endorfine-se e esse foi o review do Adidas Canadia TR7 avaliado por quem corre em trilha de verdade. Espero que você tenha gostado do review e se gostou, clica aí no gostei, compartilha o vídeo, porque pode ter um amigo teu querendo saber exatamente essas informações sobre esse tênis aqui e assina o nosso canal, que a gente está sempre trazendo informações legais para você que corre na rua, na trilha, pratica esporte e que é apaixonado por aventura. É isso aí, eu sou o Josa, um abraço, obrigado por assistir e até a próxima.